Olá pessoal, tudo bem? Pare por um segundo. Olhe para a tela em suas mãos. Você já sentiu que não está apenas vendo imagens, mas que essas imagens estão de alguma forma moldando quem você é? No Brasil de 2026, o ato de rolar a tela deixou de ser um passatempo para se tornar o campo de batalha mais sofisticado da história humana. Não estamos mais escolhendo o que gostamos, estamos sendo treinados por máquinas que transformaram nossa sensibilidade em lucro. Prepare-se, vamos mergulhar na anatomia dessa performance digital que governa o seu desejo. As redes sociais hoje são o novo solo da nossa democracia e da nossa identidade. Mas há um custo invisível. Enquanto celebramos a democratização da fala, fomos engolidos por lógicas de validação que subvertem o juízo racional. O que antes chamávamos de bom gosto ou debate público foi substituído pela performance. Mas olhe para o Brasil de 2025, 2026. Nas nossas telas, o belo deixou de ser contemplativo e virou utilitário. Uma imagem só é boa se gerar engajamento. Se ela não viraliza, ela não existe. Isso é o que chamamos de comodificação do gosto. Commodities, né? Vamos cruzar as lições dos grandes filósofos com os dados e lógicas políticas e econômicas das redes. É o encontro da filosofia clássica com o algoritmo. Começando com Immanuel Kant, no século XVIII, que ele dizia que a beleza deveria ser um prazer desinteressado. Para ele, algo era belo quando causava uma harmonia livre na nossa mente. Harmonia livre, sem que quiséssemos nada em troca. Mas olhe para o seu Instagram agora. Existe algo desinteressado ali? A arquitetura digital brasileira de 2026, ela inverteu Kant. O valor de uma imagem agora é puramente utilitário. Ela serve para gerar cliques, vendas ou influência. O juízo estético, que deveria ser um exercício de liberdade, tornou-se uma decisão algorítmica. Caímos no que Habermas chama de imaturidade organizada, ou seja, preferimos que o algoritmo decida do que gostamos para não termos o trabalho de pensar por conta própria. Se Kant explica por que perdemos o critério do belo, Hegel nos explica por que brigamos tanto na internet. Para Hegel, a história avança pelo conflito entre uma tese e uma antítese. Nas redes, a extrema-direita brasileira aprendeu a dominar essa lógica. Eles lançam uma tese de ordem e força e criam uma antítese clara, ou seja, o outro que deve ser combatido. As elites, veja bem, a elite é um inimigo para a extrema-direita. As minorias ou o sistema. A estética política não busca mais convencer pelo argumento, afinal isso já não tem mais importância, mas pela performance de poder. Exibir riqueza, mansões e símbolos de força é, além de ostentação, obviamente, uma tentativa de se apresentar como o sujeito legítimo da história. No digital, a síntese raramente é o consenso. É apenas um reforço da nossa própria bolha, que fica se reforçando, né, o tempo todo. O que a gente acredita, obviamente. E aí eu trago outros dois filósofos, Ludwig Adorno e Max Horkheimer, no livro Dialética do Esclarecimento, que eles nos avisam sobre a indústria cultural, a padronização do mundo. No TikTok e no YouTube de 2026, essa profecia se realizou em escala máxima. O humor, a linguagem, até mesmo as nossas emoções, né, são padronizadas para serem monetizáveis. Então, um outro filósofo francês chamado Guy Debord chamou isso de sociedade do espetáculo, o nome do livro dele. A vida inteira convertida, no caso, em imagens. O seu perfil não é mais você, é sobretudo uma montagem curada para consumo. Vivemos o storytelling, ou seja, a venda na nossa própria história como mercadoria. Se não geramos um espetáculo convincente, parece, né, na minha opinião, parece que deixamos de existir. E aqui eu trago um outro filósofo, Jean-François Lyotard. Especialmente, ele escreveu umas coisas bem legais num livro chamado Lições sobre a Analítica do Sublime.
no qual ele descreve o sublime sobre aquilo que confronta um pensamento com o que ele não consegue apresentar plenamente. A partir disso, eu chamaria hoje esse choque de sublime digital, vamos pensar assim, que é essa vastidão invisível de dados e algoritmos que nos deixa ansiosos e paralisados. E é nessa ansiedade que o poder opera através da governança afetiva. Afinal de contas, são os sentimentos que nos movem através das redes. A estratégia política em 2026 é, sobretudo, manipular suas emoções básicas: medo, raiva, inveja e outras. O debate público foi substituído por performances emocionais, onde a retórica agressiva é sempre recompensada pelo sistema. E essa busca por poder também se veste de sagrado, pessoal. As mega-igrejas brasileiras adotaram a estética bigger, better, louder. Maior, melhor e mais barulhenta. O culto virou um espetáculo de alta tecnologia, com luzes e sons que simulam o maravilhamento divino para vender a teologia da prosperidade. Mais do que fé, prega-se a teologia da dominação, a ideia de que o fiel deve ocupar todos os espaços de poder. A performance da família perfeita e do sucesso material vira uma prova de fé, transformando o altar em um palco de influência política e mercantil. E a pergunta que fica é: será que Deus cabe no feed de notícias? Ou a fé simplesmente se transformou em mais um produto do story selling? Né? Historinhas para vender, né? No subterrâneo das redes, a linguagem se tornou caótica. Em 2025, nós vimos um fenômeno chamado de brain rot, muito comum nas redes. Que, na realidade, o que é isso? Isso é aquele humor absurdo, repetitivo, que reflete o nosso cansaço mental. Eu dou como exemplo aquele meme Guiana Brasileira, que no caso colocava Portugal como uma colônia brasileira, coisa meio boba, que liderou as buscas, usando a ironia para afirmar uma identidade nacional agressiva e brincalhona. Ao mesmo tempo, a cultura Sigma Male, movimentos como o Red Pill, Incel, inclusive faz parte de um outro vídeo que eu gravei, esses movimentos cresceram, né, gente? Vendendo uma masculinidade austera e fria. O que começa como meme, muitas vezes termina como porta de entrada de discursos de ódio e misoginia, camuflado de autoevolução, tudo impulsionado pela velocidade das redes digitais. Em contraposição a isso, nós temos outros movimentos, como o Quiet Beauty e Quiet Luxury, que na realidade, falando tudo em inglês, né, como nós estamos falando, seria um rebranding da estética, seria uma como se fosse, se você estivesse reinaugurando, né, o conceito de estética. Então, como reação a esse barulho todo, gente, surgiu o Quiet Luxury, ou luxo silencioso. Em 2026, ostentar logotipos, ele virou um sinal de meio hype cansativa. O novo status é a descrição. Marcas brasileiras como Anacê e influenciadoras como Bianca Andrade adotaram esse visual limpo, né? que elas denominaram de Quiet Beauty, que busca a perfeição que não pareça artificial. Na beleza, é o ficar bem sem parecer que fez algo. É a busca pela autenticidade em um mundo de filtros. Filosoficamente, isso resgata um pouco do silêncio que Kant valorizava. É uma tentativa de dizer, olha, meu valor não depende da sua validação instantânea. É uma forma de dizer não a essa sociedade transparente de Byung-Chul Han, onde somos obrigados a expor tudo. Escolher o silêncio, a dúvida e a sutileza é hoje um ato revolucionário. Contudo, na prática mesmo, na minha opinião, é uma nova forma de espetáculo. Ou seja, se você sabe, você sabe. O poder agora se manifesta na capacidade de ser sofisticado sem precisar gritar, criando um código fechado de elite em um mundo hiperconectado. Só que assim, nem tudo está perdido, gente. Não é tudo que eu fico falando um monte de coisas ruins. Não. Eu acho que o Brasil está acordando aos poucos para a necessidade de um humanismo digital.
O MEC e a Secretaria de Comunicação do Governo lançaram em 2025 o Guia de Educação Digital e o Mapa de Educação Midiática, ensinando o cidadão a ler além do algoritmo. Recuperar a nossa capacidade de julgar, de duvidar, de silenciar, é o nosso ato, para mim, o nosso ato maior de resistência nos dias atuais. A estética das redes não é o seu destino, gente. Você pode escolher a conversa real em vez do clique. Na próxima vez que o seu dedo hesitar sobre o scroll, lembre-se, a beleza real ainda exige tempo e a sua atenção é o seu bem mais precioso. Não entregue de graça para a máquina. Se este vídeo te trouxe clareza para o seu feed, compartilhe com alguém que precisa se desintoxicar o olhar. Dê seu like para que possas compartilhar com mais pessoas. Inscreva-se no canal se você achar adequado, né? E vamos continuar aí nossa jornada filosófica juntos. Até a próxima e até logo.